Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui da Bridge. Meu nome é Fernando Batista, eu sou um dos sócios aqui da consultoria. Tenho dois convidados ilustres hoje aqui para a gente discutir um tema muito complexo. Antes de apresentar os convidados, eu queria só dar uma palhinha sobre o que nós vamos falar. Vamos falar do que é um dos maiores desafios que uma área de tecnologia pode enfrentar e um dos maiores desafios também, portanto, que uma grande corporação vai enfrentar mais de uma vez, às vezes, ao longo da sua vida, né? Que é a seleção e a troca do seu ERP. Então, esses são projetos que, se bem feitos, ampliam produtividade, abrem novas avenidas de crescimento para as organizações. É por isso que, ao longo, né, da vida de uma empresa, ela crescendo ou ampliando suas operações para múltiplos países ou abrindo novas unidades de negócio, é necessário em algum momento fazer a troca, né, desse RP para acompanhar o crescimento. Então, essa jornada bem-sucedida, fantástica, ela é fundamental realmente para os próximos passos da organização. Mas, infelizmente, a gente tem estatísticas muito fortes que gritam números preocupantes. Cerca de um quarto dessas transições de tecnologia, elas não são bem-sucedidas. Né? Às vezes, a necessidade, inclusive, de voltar ao sistema antigo, ou os executivos, após a implantação, olhando o resultado, entendem que, na verdade, se perdeu produtividade e a gente tem um ambiente tecnológico mais caro para operar. Então, o desafio do nosso papo de hoje aqui é, em 50 minutos, uma hora, a gente tentar desvendar um pouco os desafios dessa jornada e tentar apoiar você a evitar armadilhas, né? Então, trazer a nossa experiência consultiva, a vivência do nosso convidado especial aqui hoje também, para apoiar você na seleção de um RP, né, em todo o processo de transição, ok? Bom, vou começar apresentando aqui o Washington Franco, que é o nosso principal convidado, com uma experiência à frente de área de tecnologia muito impressionante, uma vivência muito legal também em troca de RPs. Hoje está à frente da área de tecnologia da Moura Dubeux. Para quem não conhece, a Moura é a principal player do setor imobiliário no Nordeste brasileiro. A gente está falando de uma empresa de bilhões de faturamento, então um desafio nem um pouco pequeno e trivial aí de estar à frente, né, de uma operação de tecnologia de uma empresa desse porte aberta na Bolsa. Também nos acompanha aqui Carlos Eduardo, sócio-diretor aqui da Bridge, com uma vivência também do outro lado da mesa, né, como diretor de tecnologia, que vai trazer um olhar mais consultivo, mais metodológico para essa nossa conversa aqui. Pessoal, eu queria iniciar abrindo espaço para o Washington contar em mais detalhes, né, a tua trajetória e essa tua vivência com o tema de ERP, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, falar desse tema que nós atuamos diariamente, né, cotidianamente. É bacana compartilhar um pouquinho dos desafios. Sem dúvida, ao longo da minha trajetória profissional, tive a oportunidade de implementar sistemas integrados, né? Então, o RP vem se transformando. E no início dos anos 2000, após o bug do milênio, a gente ouvia muito que era um casamento, né? E a gente está vendo aí 10, 15 anos depois que esse casamento ele precisa ser repactuado, né? Uhum. Então, a princípio fala, você não vai nunca mais deixar de utilizar esse RP. E a gente está vendo que você muda, a plataforma evolui, a tecnologia avançou bastante e o produto acaba ficando obsoleto e você tem que tomar uma decisão, né? Então, é muito bacana ter o privilégio de estar vivendo esses momentos, né? Então, mas será um prazer compartilhar com vocês aqui, sem dúvida. A gente tem algumas histórias bacanas para contar. Muito bom. Acho que passando aqui para o Cadu, você até fez uma abertura interessante, Washington, né? De, puxa, o que antes se pensava ser o RP e a relação das empresas com essa tecnologia, né, com esse sistema, mudou com o tempo, né? Então aí, se o Cadu puder compartilhar, enriquecer a conversa aqui com, puxa, o que mudou? Se mudou? Para onde é que a gente está indo, né? No uso, na relação das organizações com o RP. Legal, Fernando. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos também. Prazer sentar do lado do Washington, pessoa que eu admiro profissionalmente, né? Estamos trocando algumas figurinhas também fora do assunto profissional. Descobri que ele tem um gosto de moto também que eu tenho, então a gente está cada vez mais trocando figurinhas, então sentar aqui com pessoa desse porte é um privilégio. Eu queria trazer para vocês, gente, uma reflexão que desde esse final da década de 90, como ele citou, comecinho dos 2000, até hoje, a gente teve principalmente 3 grandes blocos de evolução das eras do que é um RP. Tá? E é importante fazer um paralelo dessa evolução, e esse paralelo é necessário para a reflexão,
com a evolução do conhecimento e das disponibilidades de arquitetura, principalmente no tema integração. Tá? A evolução do conhecimento e das capacidades de integração de sistemas é uma avenida que conversa diretamente com as mudanças das eras do ERP. Pós-bug do milênio, pós-virada 90-2000, o Washington viveu isso, né? A gente tem clientes que viveram isso e tem até essa realidade hoje. Falar em ERP significava escolher um único parceiro, um único software que entraria em praticamente todas as áreas da sua empresa. Na produção, no financeiro, no back-office, no estoque, na manutenção, e faria todo o background sistêmico conversar de forma integrada, de forma monolítica. Então a primeira era dos ERPs é a era monolítica. Eu escolho um parceiro desse, eu me comprometo a colocar esse sistema em todas as áreas, num bloco de arquitetura muito coeso, fechado. E por quê? Por isso que eu falo da reflexão, da evolução das integrações. Nessa época de 2000, não existiam tantas disponibilidades ainda tecnológicas para você trabalhar arquiteturas abertas, integrações. Começávamos a falar de SOA, sistemas orientados à arquitetura por serviço, mas não era uma realidade tão fácil como hoje você pega uma arquitetura em nuvem com APIs, você imaginar sistemas conversando via web. Numa realidade que você tem um bloco monolítico, trabalhar integrações de software, muitas vezes, era trabalhar projetos de desenvolvimento de outros produtos. Então, a integração em si era um desenvolvimento de um produto de software. Então, as empresas escolhiam trabalhar de forma monolítica. E o que muitas fizeram era pegar esse bloco monolítico e começar a customizar, né? Adaptar esse bloco a características de processos da sua empresa. Então, o que o mercado viu são, né, até hoje temos empresas assim, são sistemas monolíticos, complexos, ultra customizados. Essa regra, ela passa para uma outra realidade em que você tem, pós anos 2010, mais ou menos, um período que o Gartner Group, uma consultoria internacional, chama de ERP pós-moderno. Eu paro, então, de querer ter um bloco único, completo, que atenda toda a minha operação e customizá-lo, entendendo as principais causas, né, de problemas, de projetos que tiveram a necessidade de evolução, suporte, atualização e tiveram problemas com essa ultra customização. Então eu paro de querer fazer essa ultra customização e eu começo a olhar o ERP como um bloco de competências centrais que eu vou eu vou colher do fornecedor a sua melhor prática, da SAP, da Oracle, da TOTOS, vou usar conforme essa melhor prática, não vou mexer nisso, e vou começar a trabalhar nos periféricos, sistemas periféricos especializados da minha indústria, da minha operação. Então, essa época, pós-2010, do pós-moderno, eu dou um passo atrás nessa visão monolítica, tenho um centro, que é um centro de competências do fabricante, não vou mexer na competência do fabricante e vou usar arquiteturas complementares, já com uma capacidade de integração maior, já com mais disponibilidade de serviços de integração no mercado. Para fechar, a gente vem para a nova era que a gente está vivendo hoje. A era que a gente vive hoje, muito por causa da cloud computing, é uma era de sistemas componíveis ou de arquiteturas de componentes que se conectam. Então, muitas vezes, hoje, pensar um ERP pode ser, inclusive, pensar combinações de competências de players diferentes. Eu posso ter hoje a capacidade de operar fábrica, indústria, manutenção de um fornecedor, parte financeira e back-office de outro fornecedor, porque eu já tenho a disponibilidade de integrações e competências de integração que me possibilitam transitar esses dados. Então é legal de conversar em cima dessas três eras, né? E tem empresas hoje que vivem nas três eras. A gente tem empresas que estão na era monolítica, algumas que estão transferindo para a era pós-moderna, e essas empresas mais novas que nascem recentemente já nascem mais componíveis. Um comentário aqui na tua fala, Cadu, nós já temos vários clientes de grande porte do setor de saúde, né? E esta discussão de termos, inclusive ERPs, mais de um ERP específico voltado para a operação de saúde, que é uma operação muito específica, com fornecedores específicos, e um ERP com módulos voltados para back-office,
né, eu tenho encontrado também com bastante frequência e acho que conversa muito com essa lógica da gente compor competências-chave de fornecedores e tecnologias distintas para atender melhor o negócio e evitar a customização, que eu acho que é um caminho muito importante depois para a gente sustentar, né, garantir um ambiente tecnológico com menor complexidade da gente conseguir operar. Maravilha. Washington, acho que aqui, se você puder entrar agora um pouco mais a fundo, né, nas tuas vivências de troca de RP, o que deu certo, o que deu errado, o que você faria diferente, o que você recomenda para o pessoal que está nos assistindo, né? Vamos beber dessa fonte de vivências tuas aí. Sem dúvida. Eu acho que todo o projeto traz uma oportunidade de reflexão para melhorarmos, né? Então, se a gente fizer aí uma pequena retrospectiva, eu me sinto privilegiado porque com a chegada dos RPs no Brasil, que veio muito mais de fora para dentro, né, das multinacionais, obrigando as suas subsidiárias a implementarem os RPs aqui. E aí o mercado brasileiro, por ser enorme, fez com que essas empresas aqui chegassem, né, como uma empresa local para poder atuar. Só que ambas, né, as principais das que vieram, né, nos anos 2000, foram várias. Talvez daria aí para encher quase os dedos das duas mãos. Mas poucas sobreviveram, porque nosso país tem algumas particularidades que a gente, sendo nativo, tem dificuldade, que é as questões fiscais, né? Então, quando você subestima algumas coisas desse tipo, o fornecedor acha que resolve de forma totalmente mais fácil, você acaba tendo tropeço. Bom, então, como eu digo que é privilégio, porque a gente saiu daquele sistema desenvolvido que a gente queria fazer lá exatamente como precisava. A empresa imaginava que era daquela forma que ela precisava e muitas vezes você tirava produtividade, porque você automatizava algo que era passivo de você fazer uma reflexão. O RP, quando ele chega, ele te questiona o teu processo e te permite você olhar uma forma de trabalhar diferente, né? E aí que está, quando a gente faz vistas grossas para isso, lá na frente você não consegue aferir o ganho, né? Porque você acaba burocratizando. E, na verdade, o RP está ali para te facilitar, para automatizar alguns processos. Então, você fala da gente aproveitar a oportunidade de troca de tecnologia para realmente revisitar com cuidado os processos e as regras de negócio. Eu acho que a premissa principal é você olhar Fantástico. o seu negócio. E, a partir daí, você define qual sistema que vai suportar o teu negócio. Porque se você quiser continuar trabalhando como você vem trabalhando, a possibilidade de você ter aumento de produtividade ou de aumentar o dinamismo é pequeno, né? Você vai dar velocidade, mas talvez você não vai trazer flexibilidade, né? Num momento em que a economia é pressionada, todos os fatores, você tem negócios surgindo onde não imaginávamos que surgiriam e você tem que ter um sistema flexível que possa te suportar, né? Então, eu penso muito nisso. Se você não conseguir tratar o alicerce, não é porque eu venho de uma empresa de construção, mas se você não tratar bem o alicerce, você não vai conseguir subir as paredes, né? Vai ficar, você pode ter aí um desabamento. Então, durante essa minha trajetória, o que eu trago muito processo premissa básica. O aculturamento da companhia para preparar para a mudança. Não é porque sempre eu fiz que tem que continuar fazendo. A reflexão é, por que eu sempre fiz assim e não fiz diferente? Né? Essa é a grande oportunidade. Então, pessoas, né? Processos, pessoas. A gente sempre falava desse tripé, mas isso não tem como mudar. Pode surgir na frente uma nova forma de a gente avaliar, mas hoje o tripé ainda está válido. Pessoas, tecnologia e processos, eles têm que estar muito ajustados para o tempo da mudança, né? Então, alguns fracassos que nós enfrentamos foi porque a gente subestimou, nós entendíamos que era possível fazer tudo dentro do RP, né? Então, trouxemos ao longo do tempo um custo de manutenção daquele RP muito maior do que se propôs lá no início. Porque algo que você customiza, que sai do padrão, ele é mais caro. Então, ao longo do tempo, o custo de propriedade disso fica inviável. Você acaba dependendo de algumas pessoas que conhecem aquela melhoria que foi trabalhada para você e você acaba ficando refém. E aí perde velocidade, você perde agilidade, né? E o que a gente observou ao longo disso é que as próprias empresas buscaram nos mercados paralelos produtos para complementarem a sua solução, né? As que tentaram trazer para dentro do RP, a gente tem um grande exemplo de uma delas aí, não teve sucesso. Porque o negócio são sistemas satélites, não precisa estar dentro do RP, né?
Teve uma que começou a comprar todas as empresas e falou, vou trazer para... Cara, não funciona. Deixa ele é forte em recursos humanos, deixa ele em recursos humanos integrando com o teu RP. Né? Ele é forte em fazer a parte de comercial, CRM. Cara, ele faz lá e você integra. Né? Como bem Cadu disse, a dificuldade que nós tínhamos de integração não existe hoje. Né? Não existe. A gente tem muita oportunidade, ferramenta para poder fazer integração. Isso não deve ser hoje colocado em mesa. Estou com dificuldade de integração. Isso realmente é uma reunião que não faz sentido estar na pauta hoje da área de tecnologia. Então, um pouco disso. Acho que aí a gente vamos avançando, tá? Mas, por exemplo, então, só recapitulando, mudança de sistema proprietário para RP. Então, querendo trazer para RP tudo que eu tinha no proprietário, isso não é legal, né? Então, toda mudança é importante que você faça uma reflexão de ganho de processo, né? O vendedor sempre vai colocar produtividade, mas ele ali na área comercial. Na hora que você vai para a entrega mesmo, se você não fizer o seu dever de casa, a consultoria não consegue fazer. Porque o dever de casa é contrapartida, né? Sim, um dos pontos mais críticos aqui de Gartner e de McKinsey nesse sentido é que entre a projeção de ganhos e aquilo que foi realmente capturado durante a implantação, pós-implantação, tem um pênalti muito grande, né? E também os artigos trazem essa questão de, puxa, um trabalho pobre ao pensar processos e ao pensar estrutura da organização antes de trazer os sistemas, né? É parte do problema da baixa captura de resultado depois da transição. Washington, aqui você pode comentar que tecnologia você chegou a trabalhar, né? Com que ERP você teve a experiência de fazer a transição? Sim. Bom, meu primeiro grande projeto de ERP foi SAP. Na época em que o SAP tinha pouca aderência com a nossa realidade brasileira. Então foi um desafio enorme, muito aprendizado, né? E isso me trouxe uma bagagem bacana. Logo em seguida, tive a oportunidade de implementar o ERP, que hoje é TOTO, mas na época era MicroSiga, né? Eu me lembro direitinho que o empresário disse o seguinte, vamos fazer esse negócio funcionar da forma mais simples possível, né? E aí a gente teve êxito por isso, porque a gente não quis fugir muito. A gente só trabalhou na realidade, em 2 grandes processos que era fundamental para a companhia, para que ela pudesse ter o dinamismo que ela tinha, mas com velocidade, né? Então, que ela era uma indústria, era uma manufatura de alimentos, ela tinha uma demanda no mercado maior do que a sua capacidade produtiva, e ele não queria passar essa imagem, então ele queria manter todo mundo servido, mas alinhando a quantidade com a sua capacidade de produção, né? Então, alguém queria 10, eu vou entregar 6, não deixo ele desabastecido, mas eu pego os outros e eu consigo. Então, a gente acabou fazendo lá um painel, né, uma ferramenta de otimização para poder ajustar. Foi uma grande customização e que foi necessária, né? E que se hoje a gente fosse pensar diferente, você tem sistema que faz esse balanceamento à parte, que entrega para o RP faturar, né? Então, talvez a gente tenha construído um monstrinho ali que hoje, né, passado aí 20 anos, talvez faríamos diferente. Depois eu tive novamente a oportunidade de trabalhar com a SAP, já nas versões mais modernas. Participei de migração técnica, né? Quando a gente fala migração técnica, muitas vezes o executivo de outras áreas não entende, mas simplesmente a gente traz a tecnologia mais moderna sem trazer ganho nenhum de processo, né? A gente só faz aquilo porque a outra versão já não tem mais suporte, não tem continuidade. Então eu só atualizo o engineer, mas não trago nada para a companhia. Eu trago despesa apenas, mas eu modernizo a parte tecnológica sem trazer ganho nenhum, só despesa. E depois, então eu tenho um viés muito lá do SAP, porque fez parte do meu DNA. As pessoas brincam que tem o sangue azul, não é isso, mas é um RP que realmente traz para a gente aí uma condição muito de resultado bacana. E aí participei de um projeto bastante desafiador, que foi da Baterias Moura, uma empresa muito grande que é baseada em Recife, envolveu o Brasil e a Argentina, 7 fábricas, 2 transportadoras, tinha várias holdings familiares dos sócios, se eu não me engano era 14 ou 15 holdings, e ainda tinha 2 CD. Isso tudo integrado, né? As fábricas elas faziam componentes para complementar,
E isso tudo integrado no SAP, abastecendo o CD despachando componentes para se montar em outra fábrica. E foi muito bacana. Foi um projeto onde que a gente viu o potencial do ERP trazendo resultado para a companhia, né? É claro que você tem aí esse sucesso que eu julgo que foi o projeto. Teve um engajamento muito forte da companhia. A Baterias Moura tem uma cultura muito bacana e fez com que todo mundo vestisse a camisa, o cara sentia como o projeto era dele, né? Então, quando estava discutindo com o consultor lá, eu falei, não, mas isso aqui não cabe para mim, né? Então, porque não funciona assim, né? Então, foi um projeto onde eu aprendi muito que se você não tiver a cultura totalmente azeitada com que o seu propósito do projeto, você vai ter dificuldade. E aí a gente teve duas culturas, né? Porque a Argentina também entrou nesse projeto. Então, nós tínhamos os argentinos, uma regra fiscal bem diferente. Enquanto a gente sofre aqui com a Cefaz, lá a gente sofria com a FIP, mas foi um sucesso. E eu me lembro que o sponsor do projeto, ele me passou 3 demandas. Ele falou assim, eu acho que tem 3 alvos que você tem que me entregar ao final desse projeto. Eu não quero impacto nenhum no meu processo de negócio, né? Não quero nenhum cliente reclamando que a gente atrapalhou a vida dele porque a gente mudou o sistema. Não quero nenhuma bagunça interna, eu quero estar totalmente adequado à nossa governança compliance da companhia. E terceiro, eu não quero nenhuma ressalva da auditoria. Só isso que ele pediu? Pô, tá fácil. Pedido fácil isso aí, né? Mas eu sinto com orgulho porque ao final do projeto eu acabei não continuando na companhia por uma decisão pessoal minha e aí ele disse, poxa, a gente cumpriu do tripé 2 grandes alvos. A gente não tumultuou a operação da companhia, a companhia continua operando bem, mesmo como dono do RP, e eles atendem montadora, que vocês sabem a criticidade que e os contratos como são bastante pesados. E o compliance, né, a gente a empresa continuou dentro do processo normal. E 1 ano depois eu recebo a grata notícia, ele me manda uma mensagem que eu até salvei, porque eu printei, né, falei, não posso perder essa, dizendo que, olha, faltava o 3º item, acabou a auditoria externa e eu tenho que te dizer que você cumpriu o que nós combinamos. Legal. Não houve nenhuma ressalva. Isso é bacana, né? Então, muito. Foi sofrido, mas a hora que a gente olha para trás é tudo diversão. Muito. Não, que bom. Vou passar acho que um pouco para o Cadu comentar, talvez do ponto de vista mais consultivo, né? A jornada, né, que a literatura e até a experiência consultiva traz, assim, de o que seria uma jornada ideal de pré-seleção, seleção, implantação de um RP. Eu acho que o caso de Baterias Moura a gente talvez consiga até casar bem, né, as etapas e exercitar isso juntos um pouco. Tá, eu acho que começa pela complexidade da decisão. É um investimento alto, como você falou. O Washington pincelou, né? Pessoas, processos, envolvem parceiros, envolvem muitas vezes fornecedores, auditores. Então, existe um ecossistema muito grande de agentes em torno dessa decisão, desse projeto. Então, é um tipo de decisão que tem que ser muito bem estruturada para ser tomada, olhando todos os prismas, né? Eu tenho que olhar o prisma financeiro, eu preciso fazer uma análise financeira robusta, não posso pegar rapidamente propostas de preço e fazer uma modelagem simples, porque a regra é você vai gastar mais do que a primeira modelagem. Então, envolvem esses aspectos financeiros, existem aspectos tecnológicos e processuais muito relevantes. Então, o primeiro passo, quando a gente trabalha esse tipo de jornada, é uma construção de um business case bem maduro, né? Tomar uma decisão desse tipo exige a construção de um caso de negócio. O que é um caso de negócio? Eu preciso modelar tudo que está em volta dessa decisão, se possível, criar alguns cenários para que o corpo executivo da empresa, todos os gestores envolvidos, tenham clareza de o que está na mesa, gente. Está na mesa ficar com o que tem? Qual o risco de ficar com o que tem? Eu posso ficar com o que tem por mais quanto tempo? O Washington citou uma coisa que o CIO normalmente sofre, mas os outros executivos não veem. Essas tecnologias têm um ciclo de vida de engenharia, de suporte, que precisa trocar, assim como uma bateria de carro, uma correia dentada. Nenhum de nós vai feliz para uma concessionária, para uma mecânica, para trocar a sua correia dentada. Eu acho que no nosso trabalho em parceria, Washington, isso apareceu também, é a oportunidade da mudança trazer a agilidade de negócio. A agilidade de você ser mais responsivo. O mundo está colocando várias coisas aí, né? Pix, daqui a pouco é essa moeda digital, Drex, daqui a pouco é outra coisa que aparece. Se eu tenho uma arquitetura monolítica que me dá lentidão para responder isso, o meu concorrente não tem, ele é mais ágil,
ele vai na frente, ele entrega um serviço para o cliente final primeiro do que eu. Então, isso tem que aparecer no business case. A gente precisa convencer não só o CIO, mas todo o C-level da companhia que existem opções e se a gente, como consultor, indica, sugere alguma das opções, a gente tem que estar olhando o todo. Então, o business case é o primeiro grande passo. Ele pode ser feito com consultoria ou sem consultoria, né? Muitas empresas fazem sozinhos. Mas a dica, o recado, a fala aqui é não entrar numa decisão dessa de forma acelerada, de forma impulsiva. Vou para o SAP S/4HANA porque todo mundo está indo. Não sei, né? Eu gastaria um pouco mais de tempo analisando isso. Ok, tem os cenários na mesa, muitas vezes até antes da decisão final, um segundo nível é um nível de aprofundamento nesse olhar de processos de arquitetura. Então, essa escolha de mudança, essa escolha de uma nova arquitetura tecnológica, tem algum viés de ganho de produtividade? Eu preciso, eu quero, eu desejo como organização ter processos melhores? Eu desejo aproveitar o momento para rever a minha forma de operar? Eu entendo que a minha forma de operar tem gargalos, tem limites, ele tem restrições que podem ser melhoradas. E a minha arquitetura tecnológica hoje, ela é uma facilitadora ou ela é uma dificultadora de uma mudança? Se eu estou numa organização que usa o mesmo RP há muito tempo e ela opera de forma monolítica, o olhar sobre essa arquitetura conversa diretamente com o gerenciamento do risco do projeto. Eu preciso fazer esse olhar. Então, business case, um olhar sobre processos de arquitetura para amadurecer os caminhos, para dizer, olha, aqui é mais fácil para você, aqui não é tão fácil para você. Migrar para cá, você vai ter resistências e trocas de processos, porque seus processos são muito dependentes do modelo de referência do RP que você tem. Mesmo que você fique no fabricante e vá para a versão nova do fabricante já é outro processo. Um processo muito mais lean, né? Muito mais simples. Faço essa parte de arquitetura. Vou para uma fase que é de Vendor e Software Selection. A seleção dos vendors, dos fabricantes, dos fornecedores, das consultorias. Acho que até um parênteses, porque inclusive se as etapas anteriores de pensar estrategicamente o que a gente quer, né, e de um olhar de arquitetura tecnológica e de processos, ajuda a gente a sair de uma dúzia de possibilidades para talvez 4, 5 opções viáveis que poderiam entregar os resultados que a gente quer, né? Sim. Então, puxa, eu quero vou ter uma operação multimoeda, começar a trabalhar fora do país. Puxa, isso aí já corta metade das opções disponíveis de mercado ou mais, né, de sistemas. Então, acho que esse trabalho prévio realmente bem feito já ajuda nessa seleção dos players. Afunila, né? Te dá um norte ali para você não gastar tempo conversando, tendo reuniões. Se você chamar uma fabricante de RP falando que você está querendo trocar o RP, você vai ter ali pessoas no teu ouvido por muito tempo pedindo reunião, te chamando para evento. Então, é um gasto de energia e de foco que quanto mais certeiro você tiver, né, tende a ser melhor para a sua escolha. Essa parte de Vendor Selection, então, a gente sempre lembra que não é só a escolha do sistema nem da implementadora. Você tem uma série de outros agentes que ajudam a fazer um projeto desse, ponta a ponta, ele ser mais efetivo. E aí, por fim, vem o ciclo clássico, que quem já fez, né, conhece bem, que é o ciclo de implementação e de gestão de mudança, né? Então, é um projeto, às vezes, de 1, 2, 3 anos. Cada vez mais os fabricantes tentam encurtar esse tempo, né? Falam que agora você tem métodos de ativação acelerado, métodos de ganho de produtividade para fazer em 8 meses, em 10 meses. Mas, na minha cabeça, ainda é um projeto de ano, né? Porque você envolve mudanças organizacionais de grande porte. Então, essa fase de implementação com gestão de mudança é o 4º bloco. E para cada um desses 4 blocos, você tem competências, parceiros especializados para atuar. Muito bom. Acho que aqui, baterias Moura, Washington, se a gente puder explorar na tua visão, assim, puxa, o que dessas fases funcionou, o que não funcionou, o que vocês seguiram, o que eventualmente vocês deram uma passada e não entraram mais a fundo e que fez falta. Acho que se a gente puder refletir em lições aprendidas e boas práticas nas etapas, seria rico. Sim. Bom, Baterias Moura, quando lá cheguei, eles já haviam iniciado o projeto, né? Eles usavam DataSul, estavam migrando para o S/4HANA. Na versão que a SAP oferecia uma parte da infraestrutura, que era o REC, que era HANA Enterprise Cloud, né? Então, aqui, só para me localizar, toda essa visão um pouco prévia do que o negócio queria com a migração, ela tinha de alguma forma sido endereçada. Isso, ela fez um processo, ela teve a ajuda de uma consultoria externa para poder ajudar e fez um software select,
Tá. Né? Uma das Big Four apoiou e aí decidiu o caminho. E aí, quando lá cheguei, é porque eu havia começado o projeto e eles estavam com aquela primeira onda lá do desespero no começo, né? E eu estava no mercado e fui indicado por uma pessoa a qual eu tinha um empresário que me conhecia, eu já tinha feito um trabalho para ele, ele conhecia o pessoal da Baterias Moura e falou, tem uma pessoa que pode ajudar vocês, né? E aí acabou com que eles decidiram me contratar para tocar o projeto. E aí, falando isso para frente, mas eu acho que talvez vale a pena a gente dar ênfase no software select, porque às vezes é muito simples, né? Como o Cadu falou, você pode colocar aqui na mesa vários nomes de players, de fornecedores que entregam soluções de ERP. Mas como é que eu escolho isso, né? Eu acho que são 3 coisas muito importantes, né? A tecnologia que esse parceiro oferece, né? O quanto disso eu vou tirar proveito e o quanto disso tem uma visibilidade de continuidade no futuro, né? A condição desse player de atuação, ele está mais para comprar alguém ou ser comprado? Porque isso muda, né? A gente viveu o movimento que a TOTVS fez, muitos ERPs que a TOTVS comprou, ela desativou. E você foi, necessariamente, teve que fazer um caminho que talvez você não estava nem preparado para fazer. Né? E por que ela fez isso? Por uma estratégia de negócio, e não estou dizendo que está errado ou está certo. Estou dizendo que afeta o negócio. De repente você acabou de implementar um Logix da vida, esse produto não existe mais. Né? Olhar o roadmap de evolução da tecnologia é muito importante, né? O tempo de vida que ela ainda vai ter dentro e o quanto do essa mercado. empresa tem uma ambição de mercado. Porque se uma empresa tem uma ambição modesta, a chance dela ser engolida é grande, né? Então, por isso que quando a gente fala que tem vários, e eu foco só em alguns, né? Porque eu vejo que esses são mais, não que são poderosos, mas eles estão muito mais nesse negócio para perpetuar. Eles estão nesse negócio para perpetuar, né? São empresas que já não têm mais dono, né? Então, é um mercado que então, e o terceiro ponto é o quanto aderente aquela ferramenta traz para o meu negócio, né? Como eu disse, o RP hoje não precisamos esperar que ele faça tudo, mas para o que ele se propõe fazer, o quanto ele vai me trazer de benefício para o que se propõe, que é o commodity, que é a contabilidade, que é o financeiro, que é o quantos a receber, o quantos a pagar, que é a tesouraria. O quanto disso eu vou ter flexibilidade e ter velocidade. Se eu tenho lá um processo de logística específico, tá bom, eu busco alguma coisa que complemente ali, né? Se a gente for falar da SAP, ela trouxe um leque de produtos para complementar como sistemas satélites, né? Então ela tem o Ariba, que faz toda essa parte de supply chain. Ela tem a parte de SuccessFactors, faz parte de recursos humanos. Então por quê? Mas não trouxe para dentro do RP, são produtos complementares, né? Essa visão, para mim, já é uma visão ampliada e que vai dar certo, né? Então eu acho que se você não souber escolher, e quando você está escolhendo, se eu tenho tudo para trocar, não adianta eu definir tudo no mesmo momento, eu tenho que ter ali na minha visão, qual é a prioridade? É o RP ou é o recursos humanos? Não dá para fazer essa virada junto. É muito traumático. Você muda a organização. Vamos fazer por parte, né? Só a mudança do RP você já influencia todos os departamentos, as áreas da companhia, né? Então, eu acho que ter alguém para auxiliar, muitas vezes nós CIOs não temos com quem conversar, né? Então, poxa, eu tenho que ter um parceiro, né? Muitas vezes alguns colegas falam, poxa, negócio de consultoria na minha empresa e tal, a pessoa ogeriza para isso e fala, cara, tenta passar como alguém que possa dar ouvidos e contravoz ao que você está dizendo, porque são pessoas que vivem a experiência das mais variadas. A gente vive a nossa experiência no nosso mundo de negócio e as consultorias vivem esses momentos em vários tipos de negócio. A contribuição é muito rica, né? Principalmente quando você tem uma sinergia bacana com um sócio, você acaba tendo um discurso muito bom. A gente evolui. Com certeza a gente agrega para eles, mas eles nos agregam muito, né? Porque traz para a gente aceleradores, o frameworks que vocês criam, que vocês ajudam muito nas decisões. Então, não dá para decidir um RP pela marca, pela grife, ou porque o mercado está tendencioso para ele. Eu acho que o processo que precede isso tem que ser feito com muita cautela, tem que investir tempo, reservar um dinheiro para ele e para que as pessoas da companhia também se envolvam nesse processo. Não é um processo do CIO, é um processo da companhia. Essa decisão, o CIO tem um peso tecnológico, mas funcional ele deveria ficar isento. Isento. Posso fazer um complemento aqui? Claro. A escolha,
fazendo um paralelo com as eras, né, que eu citei. A escolha que lá atrás era escolher uma marca, escolher um marido ou uma esposa, né? Você usou o exemplo do casamento. Agora muda para uma escolha um pouco mais multi-sourcing, multi-players. Quando você imagina... Arquitetura de mesmo. arquitetura. Então, o que a gente tem visto, e eu tenho conversado muito com parceiros e clientes, é... Você precisa entender quais são as competências centrais do seu negócio, quais são os diferenciais desses macroprocessos, e o que você quer que eventual player, eventual fornecedor, software, tenha características de adequação, adaptação para se, né, moldar no seu processo, e o que o resto é padrão de mercado. Primeira diferenciação são as layers, as camadas, do que para você onde você diferencia no teu jogo com o concorrente, onde você quer eficiência e custo baixo. Então você começa a modularizar o entendimento dessas aplicações e você faz um mapa, você pode construir um mapa ali de calor, ou algum tipo de diagrama de camadas para você entender. Eu não tenho que escolher um único fornecedor. Eu tenho que tomar uma decisão sobre o fornecedor, talvez o core, essa parte toda do financeiro, dos números, né, da contabilidade para a auditoria, a segurança para o acionista, que você cuida bem dos teus números. Essa é uma escolha central. Mas todos os periféricos, quando você passa por pessoas, quando você passa por marketing, por CRM, quando você passa por relacionamento com investidores, portais, tudo isso, nesse modelo mais 2020 para cá, né, dos componíveis, você pode escolher múltiplos fornecedores. Então, ao invés de ser um software selection, um vendor selection, você faz uma seleção múltipla de parceiros que tem no centro um único, ou às vezes dois, grandes players. Mas é esse diagrama novo de seleção que acontece muitas vezes, né? Antigamente a gente escolhia um, agora a gente escolhe um mosaico, a gente escolhe uma combinação de parceiros. Aumenta um pouco, né, a complexidade da escolha, mas se bem feita, ela traz muito mais resultado do que você querer escolher apenas um fornecedor e colocar tudo nele. Mas essa complexidade, me desculpe te cortar, mas assim, essa complexidade ela é minimizada quando você faz um processo de seleção estruturado. Perfeito. Né? Porque ela lhe ajuda a ter a consciência do caminho. Né? Porque você vai ter coisas muito semelhantes e você vai ter que tomar decisão. Né? Não é uma coisa certa e rigorosa. Né? Mas ela vai te dar subsídio para que você fale, poxa, por esse caminho eu vou ter esses desafios, mas tenho esses benefícios, né? Acho que é tudo por isso, é trocas, né? Temos um trabalho estratégico um pouco maior de planejamento de uma área de tecnologia e muito engajada com o negócio, né, para montar essa visão de arquitetura e selecionar os players, mas depois também entendo que a sustentação desse ecossistema, a flexibilidade, né, que esse ecossistema dá ao negócio é um diferencial muito importante, né? Do que antes a gente concentrar tudo em um único RP bizarramente customizado, né? E depois precisar ficar dando sustentação para aquele ambiente difícil, né? Que às vezes a gente nem tem tanta autonomia para mexer e evoluir, aumenta muito a dependência do fornecedor. Então, realmente uma estrutura um pouco mais pulverizada, com mais players, não só auxilia na flexibilidade, mas imagino que na complexidade depois de sustentar, certo? Isso, sem dúvida, sem dúvida. E último comentário assim mais técnico, né? Tá muito em voga hoje falar da questão dos acoplamentos, né? Então eu tenho barramentos de integração que me permitem fazer acoplamentos sistêmicos sem pensar aquilo que era um projeto de integração que você colocava desenvolvedores para construir código. Então se você imagina que hoje o nosso patamar tecnológico permite eu acoplar e desacoplar funções, módulos ou sistemas dessa arquitetura, eu posso entrar com uma tese que, por exemplo, eu vou entrar com a parte de RH ou pessoas do fabricante A integradas a um core SAP aqui financeiro. Durante o projeto, eu estou vendo que essa questão aqui não foi a melhor decisão, a minha capacidade de rollback nas decisões é muito maior. Então, eu posso fazer o seguinte, olha, eu tenho essa arquitetura orientada a esses acoplamentos de integração por microserviço, ou o que quer que seja. Eu faço teste, eu faço POC com esse fornecedor de RH, eu vejo que eu tenho um problema ali de base de dados, ou uma integração ali de conversão, né, de estrutura de dados. Eu abro a cabeça para um segundo fornecedor, faço um teste, faço uma POC com esse segundo fornecedor, testo essa integração via barramento, percebo que ela é mais fácil de lidar, funcionalmente ela me atende. Então eu tenho mais flexibilidade, né, quando eu vou para um modelo desse de arquitetura componível,
de pegar os periféricos, acoplá-los e desacoplá-los. Então, é uma decisão que o time técnico, o executivo técnico consegue tomar junto com um diretor ou uma diretora de uma área, sem ter que abrir aquela reunião inteira de diretoria para falar, olha, aquela visão do RP a gente vai ter que mudar, né? Se falar que vai mudar uma decisão de RP para um board é uma coisa que a gente acabou de decidir, a gente acabou de aprovar. Então, eu gostaria de trazer isso também, né? Da flexibilidade que traz uma arquitetura componível para que você tenha a capacidade de fazer rollback em módulos, né? E não tem que fazer rollback no todo. Isso me fez lembrar aqui, assim, totalmente factível, porque a gente estava num projeto e a gente tinha decidido para trazer uma solução de recursos humanos e, enquanto tempo de projeto as coisas estavam andando, se decidiu a mudança da estratégia em fazer um outsourcing. E aí você já não tem mais a necessidade do sistema, né? Então a gente deu uma pausa ali e a integração, em vez de ir para o sistema que nós havíamos definido que seria a solução de recursos humanos, foi para uma integração com o parceiro de outsourcing. Então, isso realmente facilita. Você não para o resto, você foca naquele módulo ali, naquele bloco. Vamos dizer, acho que você usou a palavra bacana, gostei, bloco. Que é o bloco que integra ali. É isso. É isso, acho bacana. E traz para a gente oportunidade. Pessoal, o tema é muito vasto, né? A gente vai precisar aí começar a fazer os fechamentos aqui, né? Falamos de as eras de RP, falamos muito da jornada do Washington e realmente que ajuda a gente a entender na prática como é que esses momentos diferentes de RP, da relação das empresas com RP, né, foram acontecendo. Falamos um pouco da jornada de sucesso ou insucesso aí, da seleção e implantação. Pular etapas é perigoso, acelerar etapas é perigoso, né? Acho que a gente explorou um pouco o caso de sucesso aqui, Baterias Moura, junto com a fala do Cadu, das etapas que são importantes numa jornada de sucesso, né? Queria pedir para os nossos convidados fazer uma fala de fechamento aqui, para depois a gente encerrar esse episódio. Washington, se puder começar. Perfeito, mas só vou fazer um adendo, porque assim, a gente falou da importância e eu quero enfatizar. A decisão para a escolha do RP, não faça sozinho, peça ajuda, né? Porque você vai ter para o seu board, para a sua direção, um respaldo de alguém que vive fazendo isso no mercado. Mas essa decisão ela vai estar embasada no como implementar e no como manter lá na frente. Não é uma decisão pontual, é uma decisão que tem que olhar médio e longo prazo, né? Então, e divirtam-se, porque o projeto de implementação é uma diversão. Bom, eu acho que para mim é um privilégio poder falar aquilo que a gente vive dia a dia, né? Eu começo a ter uma brincadeira com o pessoal, fazer bem, eu já estou desacelerando um pouquinho, acho que meu ciclo de entregas foi bastante virtuoso e da agora para frente eu quero começar a tentar ajudar muito mais no conceito do que na execução, sabe? Então, mas muito obrigado por ter participado, para mim é uma oportunidade de aprendizado. Vocês conseguem trazer algo tão complexo de forma tão suave que eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão saborear um momento muito bacana de reflexão para que vão poder utilizar nos seus dias a dias, nas suas discussões de companhia. Tá bom? Muito obrigado aí. Bom, vou encerrar com uma recapitulagem rápida de algumas coisas que foram faladas que para mim são importantes. A primeira delas integração não é mais gargalo. Então, a gente está em 2023, já não é há algum tempo e cada vez mais integração será algo simples no mundo da tecnologia. Muito mais simples do que foi no começo dos 2000. Então, se eu parto desse pressuposto que integração não é mais gargalo, eu desconstruo a lógica de precisar de algo monolítico. Então, se eu não preciso mais de algo monolítico, eu não preciso escolher uma única coisa. Isso, para mim, é o grande salto do que a gente está vivendo hoje. Eu posso escolher múltiplas coisas que me atendam, cada uma com o driver de valor que eu espero delas. Normalmente, a gente ainda vive um mundo, principalmente em empresas de capital aberto, que aquele centrão ali, financeiro, contábil, pagar, receber, auditoria, esse centro ele tem que ser muito protegido. Quem é capital aberto, quem é empresa que séria, empresa que quer crescer, empresa que vai tomar investidor, empresa que vai fazer IPO. Então, raramente alguém vai ser muito ousado na escolha de quem é o parceiro que fecha esse bloco central aqui, que os RPs, os melhores de mercado atendem bem, os brasileiros também atendem bem. Então, você tem a escolha desse bloco central.
Esse bloco central, o Washington comentou, eu também tenho a mesma visão, é muito raro alguém ter algum diferencial competitivo no seu contas a pagar, no seu contas a receber, na sua tesouraria. Você pode começar a ter diferencial na forma de fazer um master data da sua indústria, classificar os custos da sua indústria. Então você vai abrindo layers, novas camadas, em que você passa a ter diferenciação. O centrão é uma escolha meio padrão. Aí tem esse olhar de crescimento tecnológico, maturidade daquele player. E quando você olha para esse centrão, você se limita às vezes a 5, 6, 7 opções no Brasil. E você gira em torno delas. Mas escolher RP não é só escolher esse centrão. E esse é o recado final. Encarem um projeto como esse como um projeto em que você está escolhendo um planeta e os seus satélites. Acho que essa é a metáfora que eu fecho aqui. O planeta, a massa central, é todo o rigor dos dados financeiros, contábeis de produção e de estoque da sua empresa. Mas as empresas não são só isso, né? Cada vez mais você tem aplicações tecnológicas e digitais para tudo. Esses outros tudo ficam nos satélites. E como um satélite vai trocar dados com o seu planeta? Existem diversas formas, né? Então pensem em arquitetura com essa metáfora, né? Você vai construir algo que é muito maior do que a escolha de um bloco de pedra. Você vai fazer uma escolha que tem um bloco de pedra ainda no centro, mas uma série de coisas voando em volta, mais tecnológicas e menos tecnológicas. E aí, só para enfatizar, mesmo com toda a experiência, com toda a vivência que eu tive ao longo da minha carreira, agora a gente está decidindo por uma nova jornada de RP e eu busquei ajuda. Por quê? Como eu disse, é muito importante você ouvir quem está nesse mercado respirando 24 horas por dia, né? E aí, para surpresa minha e da minha companhia, a gente recebeu um resultado muito estruturado que nos permitiu dar andamento àquela decisão de forma muito mais organizada, né? Então, não devemos nos atrever, sabe? A competência nós temos, mas a gente tem que ver que ao lado também tem muita competência que a gente pode se aproveitar dela. Então, eu estou falando isso, Cadu, porque assim, você me ajudou muito. É um caminho muito complexo, né? Para uma empresa que tomou uma decisão, Moura do B tomou uma decisão em 2012 de implementar o RP e o jargão que venderam para eles é: você casou, nunca mais você precisa mexer nisso, né? E agora a gente teve que trazer o tema na pauta para discutir e a gente só conseguiu fazer com que isso tivesse fluidez com o respaldo que vocês me deram nesse processo. Então, quero aqui fazer em público aqui um agradecimento muito bom. Eu acho que vou colher os frutos que vocês me ajudaram a plantar. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelas suas gentis palavras, Washington. A gente aprende muito também com os cases, com vocês. Foi um projeto maravilhoso, assim, de conseguir respirar e viver todo o processo decisório. Então, para a gente não tem nada melhor, né, Fernando, do que ouvir o próprio amigo, né, cliente, falar isso aqui em rede aberta. Então, acho que valeu o dia só por essa fala final aí. Pessoal, acho que eu encerro aqui comentando que, né, realmente a gente, enquanto consultoria, tem bastante experiência na jornada como um todo, né? A gente teve o privilégio aqui de ser parceiros da Moura junto com o Washington na parte pré-implantação. Então, pensar estrategicamente essa jornada, construir um business case, embasar isso junto com uma diretoria, né, para realmente que a decisão seja bem tomada e que isso viabiliza, né, a extração de um resultado maior, de uma jornada complexa como a de seleção e implantação. Fazemos os trabalhos de processo e de arquitetura tecnológica, que, como o Cadu bem comentou, é uma próxima etapa importante. Então, veja, eu tenho um business plan aqui, depois eu tenho uma lição de casa de entender e detalhar o negócio e o ambiente tecnológico onde esse novo planeta vai ser posicionado e o que vai orbitar, né, em torno dele. Tá? Então, essa é uma outra jornada que a gente consegue fazer aqui, tem bastante experiência fazendo. E, finalmente, que coroa essa jornada é você pegar tudo isso que foi construído em etapas e fazer um processo de software selection bastante profissional e estruturado. Então vejam que, né, passando por essa jornada aqui, que a gente consegue acompanhar, né, passo a passo a tua necessidade, a gente já sai com players que têm plenas condições de entregar tudo isso que nós definimos atrás, né? E aí, obviamente, se inicia a grande jornada de fato, que é aterrissar, né, esse novo sistema dentro do ambiente tecnológico da operação da organização.
tá? Então, na jornada completa aqui, caso vocês precisem, a gente fica à disposição para conversar, para detalhar as maneiras que nós podemos contribuir, né? Fecho agradecendo novamente os convidados aqui, em especial o Washington pela gentileza, e nos vemos aqui numa próxima oportunidade, pessoal. Um abraço.